Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Louvado, bendito, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Estamos ao vivo através da Rádio Evangélica 100.7 FM e eu quero mandar uma saudação a todos que estão me ouvindo através das ondas amigas, através do site, você que está através do Facebook, Charles Rodrigues, do Instagram, Pastor Charles Rodrigues, você coloca PR Charles Rodrigues, você me encontra lá no Instagram, e você que está me assistindo através do YouTube, você coloca no YouTube Pastor Charles Rodrigues. Quero mandar uma saudação a você de todas as religiões e denominações, em especial a todos da Igreja do Espírito Santo, situada na rua Ayrton Senna do Brasil, número 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. E você pode mandar sua mensagem em pedidos de oração, o DDD 81, e o WhatsApp do nosso ministério é o 997 12 28 22. 997 12 28 22. Olha, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Enoque. Um homem que andou com Deus é o tema de hoje. E nós vamos abordar aqui o capítulo 5. Eu estou com a Bíblia aberta na genealogia de Sete, no capítulo 5 do livro de Gênesis, não é? E nós vamos meditar na poderosa palavra do Senhor. E eu peço que o Espírito Santo venha me ungir para pregar. E venha te ungir para receber a poderosa palavra de Deus. Santo nos dê graça. Senhor, dai-nos graça, a minha oração, para praticarmos a tua palavra, para vivermos em santidade. Nesse tempo tão difícil, estamos no final do princípio das dores, no tempo do fim. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados e queridos amigos e irmãos, realmente nós estamos no tempo do fim, no final, eu creio, estamos no final do princípio das dores. A era dos gentios a qualquer momento vai acabar, porque Jesus vai levar a igreja dele, vai arrebatar a igreja. A igreja será assunto aos céus, assim como Elias foi arrebatado, assim como o primeiro homem antes de Elias, chamado Enoque, foi o primeiro a ser arrebatado, não é? E a Bíblia diz que a igreja também será arrebatada. Jesus subiu vivo para os céus. E é muito importante que você entenda que isso vai acontecer. Você já aceitou a Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador? Você já fez o que a Bíblia recomenda, o Espírito Santo recomenda em Romanos 10, 9? Se confessardes com a sua boca que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você permanecer na videira verdadeira, em Jesus, como diz no Evangelho de João 15, Evangelho de João 14, 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve a Deus, não há salvação fora dele. Então nós temos aqui um exemplo bíblico, porque a palavra diz que nos tempos de Noé, eu não vou gastar tempo aqui na parte técnica hoje, porque eu vou usar pelo menos 20 minutos para trazer essa mensagem e eu vou trazer um resumo, não é? Mas eu quero que você entenda que está escrito que o fim virá, assim como veio nos tempos de Noé. A sociedade estará depravada, como naquela época. E hoje não é diferente dos dias de Noé. Mas nós vamos aqui aprender que mesmo no mundo decaído, mesmo no mundo, sabe, onde a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus, há sempre um remanescente. Há sempre homens e mulheres que irão escolher, sabe, viver em santidade, irão escolher renunciar a si mesmos,
E nós temos aqui este exemplo aconteceu. Vamos ver aqui a genealogia de Sete, que foi um homem que nasceu, sabe, descendente de Adão, depois que Caim matou Abel. Vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão. Gênesis capítulo. Diz assim: no dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Repare, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, nos criou a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher. Então Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Então há um Criador, sabe? O mundo, o universo, ele não se criou sozinho. Deus é tão grande, que nem mesmo os céus podem conter, os céus dos céus podem conter a grandeza do Altíssimo. O homem vê em 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Sabe, você só pode ver o mundo espiritual, a 4ª dimensão, homens e mulheres tiveram os olhos espirituais abertos, como João, do Apocalipse, como o próprio Enoque, que teve uma revelação sobre o futuro, do que iria acontecer com o mundo, o próprio Noé, e por aí vai. Mas aqui diz que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Adão viveu, repare, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, esse homem, ele gerou filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Então, veja que o homem vivia muito tempo, não é? Ele vivia muitos anos nesta época. E Adão, ele viveu aí todos esses anos, né? 912 anos. Que coisa, não é? É isso mesmo? Então Adão, 930 anos. Adão viveu muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Estou aqui ao vivo, usando aí o telemóvel para gravar, e alguns irmãos estão ligando pelo WhatsApp. Não faça isso agora, nesse momento, não é? Porque nós estamos ao vivo através do Facebook também, não é? Então Adão e Eva tiveram aí diversos filhos, não é? Homens e mulheres. E a tradição judaica diz que Adão, os eruditos bíblicos dizem que Adão, eles tiveram 60 filhos, sendo 33 homens e 27 mulheres. E o primeiro filho de Adão recebeu o nome de Caim, que é considerado o primeiro ser humano no mundo nascido do ventre de sua mãe, e também o primeiro homicida, não é? O primeiro homem a cometer aí um homicídio foi Caim, que fundou uma cidade, colocou o nome da cidade Enoque. Na Bíblia temos 2 Enoques, não é? Temos o Enoque, descendente de Caim, e Caim foi lá e fundou uma cidade com o nome de Enoque, e o Enoque, descendente de Sete. É esse Enoque, descendente de Sete, que invocou a Deus, sabe, com os seus filhos, que vem aí essa história linda e maravilhosa sobre este homem que andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então, os homens, depois do dilúvio, a faixa etária de idade do homem foi diminuindo, não é? Mas antes do dilúvio acontecer, então, o homem vivia muitos anos mesmo. E aqui diz assim, ó:
Depois, 7, versículo 6, não é? 7 viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, 7 viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de 7 foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos. Olha como eles viviam muito. E morreu. Quenã viveu 70 anos, gerou Maalael. E depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos. Você vai entender porque eu estou lendo a genealogia aqui. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu, né? Tá aí um nome bonitinho para você colocar no seu netinho quando nascer. Maalalel viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram... Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Então, Jared gerou Enoque. E diz assim, ele viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e depois que Enoque foi gerado, depois gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Agora, Enoque. Enoque, o nome Enoque significa aquele que andou com Deus. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Então, Enoque gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu, não é? Depois do pecado adâmico, o homem que mais viveu foi Matusalém. Então, Enoque gerou Matusalém quando ele tinha 65 anos. Aí ele teve uma revelação. Os eruditos bíblicos, eles contam que Enoque recebeu a revelação do que quando Matusalém ele viesse morrer. O nome Matusalém significa o fim virá depois da morte dele. Matusalém, o fim virá depois da morte dele. Sabe, nós sabemos que o mundo estava corrompido nesta época, de maneira que os filhos de Deus, eles possuíram as filhas dos homens e mudou o DNA humano, híbridos, não é? Pessoas modificadas nasceram, gigantes, que aterrorizaram a terra, e valentes também nasceram ali, guerreiros de nome e renome, e a terra estava no todo corrompida, gente. Sabe? Moralmente, espiritualmente, uma decadência de uma maneira tão forte e profunda que o coração de Deus pesou. Deus ficou tão triste que decidiu, então, dar cabo, sabe, daquela raça contaminada, não é? Daquele povo que estava ali todo corrompido. Então, nós vemos aqui que Enoque, ele, aos 60 anos, não é? Era, aos 65 anos, Matusalém, que significa o fim virá depois dele. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus
até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado para si, ou seja, transladado ele. Agora veja a graça de Deus como que é. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois, o pai de Noé, não se fala muito sobre ele, não é? Mas depois que ele gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consola e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra, que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 775 anos e morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé, que a raça, toda a raça humana que foi reiniciada através de Noé, descendem de Cã, Sem e Jafé. O que é que eu quero que você aprenda com isso? Assim como Enoque foi arrebatado, Enoque, depois que teve essa grande revelação, gente, ele teve uma grande revelação através do nascimento de Matusalém, porque Deus disse para ele o seguinte: olha, depois que o seu filho Matusalém, aí virá o fim. Matusalém, não é? Ele vai viver até o dia em que a arca estiver pronta. Veja a oportunidade, a misericórdia, o tempo, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, que suportou a impiedade durante, tantos e tantos homens, desde Adão até chegar ali Matusalém. E Matusalém viveu ali mais de 900 anos, Foi o homem que mais viveu. E depois Deus ainda deu um pregador, Um pregador chamado Noé, que pregou 100 anos construindo a arca que iria, salvar ele e a família dele, e poderia salvar muitas pessoas se tivessem dado ouvidos ao pregador Noé. Mas Enoque representa aquela geração, a geração do arrebatamento, aquele remanescente que será arrebatado. Enoque santificou tanto a sua vida, gente. Depois que ele teve um encontro com Deus, e Deus trouxe a ele uma revelação do que iria acontecer no futuro, como a palavra de Deus traz hoje para mim, para você, o que vai acontecer. É tempo de se santificar. É tempo de estar com Deus como você nunca esteve antes, de voltar para Jesus. Se você está afastado, mesmo fora da igreja ou dentro da igreja, afastado mesmo dentro da igreja, de voltar a uma vida de santidade, de oração, de renúncia, crucificar sua carne na cruz de Cristo, porque Enoque foi tomado para Deus. Ele viveu 365 anos, um ano na igreja, porque Deus não mudou a minha vida, porque isso aconteceu, alguém me chateou, estou magoada, porque isso e aquilo outro. Esse homem estava vivendo aonde a humanidade inteira estava corrompida, mas ele decidiu viver uma vida santificada. E ele chegou a um nível de santificação tão alto que Deus disse: olha, você já anda comigo há 365 anos. Você nunca se afastou de mim. Quer saber de uma coisa? Você não vai morrer no dilúvio, não. O dilúvio vai vir, esse é o meu plano. Eu decidi acabar com esses genes do mal, com essa raça, modificada, essa mistura
aonde gigantes nasceram, não é? Onde híbridos nasceram, e a Terra está aí, esse DNA do mal. Eu não quero isso para a humanidade. Eu vou reiniciar o mundo. Mas eu vou fazer o seguinte: vem para cá, Enoque, fica comigo. E o teu filho também não vai morrer no dilúvio, não. Quando ele morrer, o dilúvio virá. Quando ele morrer, o dilúvio virá. Então Matusalém viveu tantos anos, e aquele povo antigo tiveram tantas oportunidades, até o dia em que o pregador Noé, o profeta Enoque, que escreveu 3 livros, que outro dia eu vou fazer uma live explicando por que os 3 livros de Enoque não entram na Sagrada Escritura, não é? Mas ele escreveu 3 livros e Enoque foi transladado para Deus, arrebatado para Deus. E você está aliançado com Jesus Cristo? Já entregou a vida a Ele? Já voltou para Ele? Porque assim como chegou o tempo em que Matusalém morreu e o dilúvio veio de repente, vai chegar o tempo em que a última trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Receba esta palavra. Emmanuel, Deus está conosco. Deus abençoe a sua vida. No poderoso nome de Jesus. Receba essa palavra. Compartilhe aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, no Instagram. Segue a gente. Fique na paz do Senhor. Amém. Maria Edna.